Será que Vladimir Putin pode acabar estando morto devido às últimas matérias que acabou de sair há pouco tempo sobre um desaparecimento assim misterioso dos radares de avião? E além disso também está rolando uma treta muito grande na Rússia que pode causar aí a sua perda completa. E eu vou te explicar tudo isso nesse vídeo de hoje. Então, se você gosta de geopolítica, tem interesse nesse tipo de assunto e quer saber mais, seja bem-vindo ao nosso canal. Por aqui falamos assim sobre tudo de geopolítica, sobre tudo aí de diplomacia, e se você gosta do conteúdo, vai estar aqui obtendo muitas informações nesse canal. Então já chega aqui deixando o like, compartilhando, se inscreva, e se você não me conhecia, prazer, me chamo Alessandra Gonçalves. Vamos lá e vamos explicar sobre tudo que está rolando então agora na Rússia. Podemos falar que a partir assim de onde eu vejo que começou a se concretizar a queda da Rússia perante a guerra foi devido aí à contraofensiva, tá? A partir do momento que a Ucrânia declarou sua contraofensiva, teve mais investimentos estrangeiros, principalmente vindos dos Estados Unidos. Então ela acabou ganhando e recuperando alguns territórios ucranianos que os russos tinham tomados. Isso acabou gerando um pouco de desespero, querendo ou não, para o Putin, que acabou tomando medidas um pouco mais extremas, né? Até mesmo aí botando algumas falas de perdas da Ucrânia, e além disso também depositando aí as suas fontes e suas esperanças não só no exército russo, mas também em grupos de mercenários, tá? Bem, acontece que um desses grupos de mercenários, um dos mais famosos aí, que é o grupo Wagner, ele praticamente foi, vamos falar para vocês o seguinte, assim, esse grupo, ele é um grupo composto por praticamente quase 20 mil soldados, não é um grupo que composto assim da própria seção militar russa, mas é um grupo assim que, vamos falar, tem alianças com a Rússia. Se você for pegar e analisar um pouco essa situação da Rússia, você vai ver que a sua própria legislação, ela acaba afirmando que não pode se ter grupos de milícias, assim, grupos de mercenários no próprio país, porque isso aí é considerado ilegal, tá? E acontece que esse grupo Wagner estava se existindo de uma forma não ilegal, mas semi-ilegal, podemos falar assim, pois o próprio Vladimir Putin tinha considerado como um programa meio que estatal a própria liderança aí do grupo Wagner, tá? E das suas ações. É tanto que já foi aí mandado eles para diversos lugares para tratar de situações, né? Tanto que foi mandado pelo próprio governo, então foi tipo uma empresa privada, assim podemos falar, só que de segurança, vamos dizer nesse modo, porque já foi enviado principalmente ali na questão da Crimeia, onde tem a Ucrânia, antes mesmo da guerra, para tratar sobre as situações aí onde se encontravam esses problemas de conflitos e tentar recuperar aquela região, tá? Então, resumindo, é um grupo de mercenários meio que ligados ao governo do Vladimir Putin e o governo russo. Acontece que isso aí já é ligado há muito tempo e nunca teve nenhum embate assim tão grande. O maior embate que a gente já teve aí nessa questão entre o grupo Wagner e o próprio governo russo foi a situação aí entre um general, né? Que o Valery, que era um general aí do comando, meio que tipo assim, o grupo Wagner meio que acusou ele de ter enviado bombas, enviado ataques para lugares onde haviam regiões de civis. Então a gente vê que o grupo Wagner tem uma descontentação com o governo russo de meio que atacar a população civil e não voltada à guerra. Mas gerou um problema assim que no final acabou meio que se calando e depois não se teve muito problema, e foi meio que em 2014 isso, então rolou muito tempo depois da guerra. Acontece que agora o próprio grupo Wagner e o seu próprio líder, o Prigozhin, também pegou e falou que não tá gostando muito das ideologias da Rússia e que não tá concordando com a vibe do Putin, do que ele tá apresentando, e achou tipo assim, não tô gostando mais dessa ideia, tô pulando fora, não quero mais nada com o governo russo, tá? E isso é um problema, não só para ele, mas também para o próprio Putin, tá? Eu acho que um dos principais motivos por ter causado isso foi realmente a vitória da Ucrânia nas últimas contraofensivas e até mesmo a recuperação de alguns territórios. E no meio dessa falácia toda do próprio Prigozhin, ele pegou e falou que iria acabar tomando algumas cidades russas por estar descontente com o meio de governo do Putin. Então a gente sabe que já tem aí vários movimentos na Rússia
que estão assim meio que contra a ideologia do Putin. Até tem o Rússia Livre, que é um outro grupo também que podemos falar assim que não se trata de mercenários, mas algo assim nesse sentido. A grande questão é que isso gerou um enorme problema, principalmente para o Putin, porque o Putin ele estava utilizando esse grupo praticamente como fonte de ataque principal, tá? Então, resumindo, eles estavam na linha de frente. A gente sabe quem compõe o grupo eram até civis russos que queriam participar daquele grupo, também eis aí pessoas que participavam do exército e também até outras de gangues e outra situação, mas era um grupo muito bem preparado e o Putin investiu bastante neles, contando como uma fonte principal para conseguir ganhar a guerra. E de repente, assim, do nada, meio que mudar de ideia gerou um problema e Putin não gostou nem um pouquinho disso. Putin já então mandou uma mensagem para eles, né, praticamente assim, uma fala em público, dizendo que como eles são traidores, eles vão ter que pagar e vão pagar muito bem. A gente sabe que tem várias opções para ter chegado nesse nível, ó. Vou dar 3 opções para vocês que podem ser assim praticamente, que vocês vão entender o que eu tô falando aqui de teorias da conspiração, ou até mesmo uma pode ser verdade ou não, mas vamos entender. A grande questão é que a gente pode analisar isso. Pode sim ser a questão que a gente sabe é que a guerra da Rússia não é somente contra a Ucrânia, mas sim contra a própria OTAN em si, de acordo com o que a gente está vendo, né? E como o grupo do Prigozhin e até mesmo o grupo Wagner não tem, praticamente são mercenários, não são do exército militar russo, eles estão ali por provavelmente dinheiro, gente. Então significa que quem paga mais leva. Às vezes a OTAN pode ter oferecido um valor um pouco maior até a Ucrânia para ter eles do lado. Opção número 2 que eu acho que pode acontecer também. Pode ser aí uma questão onde até mesmo eles podem ter se voltado contra, né? Devido não realmente gostar das ideologias do Vladimir Putin, querem derrubar o governo do Vladimir Putin e posteriormente tentar tomar o poder aí, tentar ter uma aliança maior com o próprio governo russo depois que tiver uma quedazinha aí do poder do Putin. Ou seja, seria então por poder. E por último, que é mais provável, que eu penso que pode ser sim, na minha visão, talvez possa até ser uma aliança entre o governo do Vladimir Putin, entre até o próprio grupo aí, Wagner. Tipo assim, vamos fazer um sentido aqui onde a gente cria tipo uma distração. Vamos falar que a gente está desentendido, que não vai rolar. Você conquista a confiança dos ucranianos e depois retoma com um ataque. Pode ser isso também. Tem muita opção. Mas assim, todas as opções não são aí verificadas, como eu disse para vocês. São várias opções que se tem. Pode ter sido realmente porque ele esteja descontente com isso, ou pode ser realmente que a OTAN possa ter dado aí um pouco mais de dinheiro para eles. Mas a grande questão que se trata aqui, e que eu sempre trago para vocês, é sobre o quê? Preste bem atenção, gente. Vladimir Putin, a gente sabe que ele não lida com as coisas de uma forma muito assim, vamos dizer, não democrática, mas de uma forma muito pacífica. Então, pode-se ter várias medidas que ele pode assim tratar sobre o grupo Wagner, se realmente eles estiverem aí contra o governo russo. Tem a opção aí deles acabar massacrando eles, ou usar até o próprio conceito de legislação da Ucrânia não, gente, da Rússia, que fala que não se pode ter grupos aí que sejam fora do exército militar, ou seja, não pode ter grupos que são militares e que não são ligados ao exército, que não são do exército russo. Então ele pode acabar fazendo aí uma meio que descontentação com esse grupo, meio que revogando aí como uma empresa meio estatal assim, e acabar ferrando com eles, mandando todo mundo para prisão. Tá, isso aí vocês entenderam que a guerra ali tá muito ruim, né? E devido a essa guerra ruim, essa situação ruim, o Vladimir Putin teve que recorrer a uma outra situação, porque ele sabia que o grupo Wagner já não estava tão assim, meio que voltado a ele, né? Então ele pegou e recorreu à Bielorrússia, tá? Principalmente Belarus, onde eu falo para vocês que é um país muito importante. Então ele não pensou somente como o grupo Wagner a última chance, mas também preparou alguns outros meios de ataques, como até armando lá e conversando com o próprio presidente do país, né? O próprio ditador também, que fala assim, não sei se o conceito de ditador tá muito certo aplicado lá, mas a gente pode falar que o próprio representante, ele conversou com o Alexandre
e disse que aí a própria Bielorrússia pode estar preparada para um ataque. Então, são vários problemas. E nesses últimos segundos aqui, né, podemos falar assim, no final do segundo tempo, Vladimir Putin pega um avião saindo de Moscou e desaparece no meio dos radares aí, praticamente. Tinham 50 mil pessoas apenas averiguando e olhando se realmente estava certo esse percurso e se não teria nada de errado, mas ele desapareceu dos radares do seu avião. A grande questão, será que Vladimir Putin realmente saiu porque estava fugindo? Será que ele iria fazer alguma outra visita a algum outro lugar? Ou pode ter sido um sequestro, alguma coisa nesse sentido? Bem, vou contar isso pra vocês no próximo vídeo, estamos aguardando as próximas notícias aí. Então, se você gostou do conteúdo, deixa o like, compartilha e se inscreva no nosso canal, porque estamos voltando logo logo com mais conteúdos. E deixa aí a sua sugestão de quais vídeos que você quer ver aqui no nosso canal, tá? Coloca os temas aí, logo logo a gente tá de volta. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.